Audiodescrição. Gisele é uma mulher de 30 anos, cabelos castanhos e loiros nas pontas, olhos verdes pequenos e de rosto de traços finos. Está sentada em frente ao laptop e atrás uma parede de cor clara. Daniel é um homem de cerca de 30 anos, branco, cabelos cacheados volumosos de cor preta, barba também preta, usa óculos e ao fundo uma parede de cor clara. Então, eu primeiramente gostaria de falar que estou muito feliz em receber o museu na minha casa, tá? É uma experiência única, eu me sinto privilegiada por isso, por fazer parte de uma iniciativa tão nobre. Eu que, como pessoa cega, já visitei tantos ambientes de arte e não tive tanto acesso, exceto o acesso digital, mas o acesso sensorial, o acesso tátil, sempre foi muito restrito. Nunca pude tocar, conforme você falou, Daniel, existe uma restrição muito grande. Então, a iniciativa de existirem réplicas de maquetes, estruturas de peça, é uma iniciativa muito nobre para que a gente tenha acesso não só à cultura, mas também acesso à arte, né? E isso é uma questão que impulsiona o nosso movimento, pessoa com deficiência visual, né? Quando você tem esse acesso, você amplia inúmeros horizontes. Então, experienciar a arte, você se conecta não só com a proposta, com o que está ali sendo exposto, mas também traz uma reflexão da sua vida e traça pontos do seu próprio eu, de quem você é, dos seus caminhos. Então é um encontro aí, eu costumo imaginar e dizer na minha fala que quando o ser humano tem encontro com a arte, ele tem encontro, é como se fosse um desaguar de rios em oceano, tá? É uma fala muito emocionada que eu tenho, porque eu fui muito privada disso, né? Então, ter esse movimento me alegra demais, demais mesmo. Então, vamos lá. Eu recebi as peças com muita alegria na minha casa. Decidi abri-las e ter um momento com elas só meu, tá? Assim como eu acredito que a arte precisa ser experienciada dessa forma. Então, eu toquei cada peça, senti cada traço, cada detalhe. E eu vou começar com essa peça aqui. Vocês conseguem ver? Só levantar um pouquinho mais. Isso. Tá, assim, essa peça aqui. Bom, eu vou sair um pouquinho do contexto objetivo, porque arte, eu acredito que é muito além do objetivo. Uhum. Essa peça aqui, ela me traz noções abstratas. É uma peça uniforme, então ela se traduz no que pode ser uma união abstrata. Ela tem pontos, né, aqui irregulares, né, que trazem toda a nuance dessa uniformidade. Ela me traduz muito em uniformidade. Essas arestas, né, elas é como se fossem quebra-cabeças montados para que ela fosse uma peça única. E é uma peça que traz muito significado para mim, que é o significado de magnitude. Então, é como se fosse, eu vou tentar traduzir em palavras, é como se fosse a subjetividade humana, tá? Então, é o ser em sua complexidade e ser subjetivo, tá? Particularmente, não consegui decifrá-la em um objeto. Eu consegui decifrá-la em impressões e experiência única, tá? Alguma pergunta sobre essa peça? Eu posso passar para outra? Pode passar. Pode passar. Você vai falando e depois a gente...
Essa outra peça aqui é totalmente o oposto, tá? Ela eu já consegui fazer uma tradução do que ela é em termos de objeto. Para mim, traz a mensagem de inúmeros, digamos aqui, 1, 2, 3, 4. São 4 números 5 entrelaçados. Essa peça ela tem linhas muito concretas. Para mim, traz o sentido lógico da coisa. Em pensar a questão humana, né? A outra trazia muito uma questão subjetiva. Essa peça traz uma noção objetiva concreta, trabalhando o sentido lógico em sua essência, né? Então, ela traz traços muito alinhados, traz uma resiliência em encaixar-se, então elas se encaixam entre si e formam esse objeto que é bastante, vou dizer, tem medidas certas, então elas se encaixam e trazem essas medidas que se completam. É como se fosse a própria lógica, né? E um detalhe importante, que essas duas peças, elas se encaixam perfeitamente do meu jeito de ser na minha vida. Por quê? O subjetivo traduz a psicologia que eu segui. Foi uma carreira que eu fiz, né? E quando eu olho para essa peça aqui, a lógica se encaixa com a TI, que eu também me formei. E hoje eu tô indo pro caminho da TI, né? Hoje, uma curiosidade minha, hoje eu tô me tornando uma desenvolvedora na parte de engenharia de software. Então, são duas peças opostas na minha vida, que de alguma forma elas se encaixam lado a lado e que traduz a minha própria essência. Então, assim, eu consegui traduzir e trazer para mim a experiência da arte. Acho que é isso. Ah, legal, caramba. Duas coisas bem diferentes, né? Isso é massa. Vamos então começar dessa primeira, né? Que eu acho que também foi a que te, de alguma forma, trouxe, como é que eu posso dizer, um certo mistério, né? Você falou que não conseguiu decifrar, né? Tem essa relação. Mas uma coisa que eu fiquei curioso agora de perguntar, assim, o que, por exemplo, esse sentido de decifrar, assim, essa obra tátil que está na sua mão, o que você entende por isso, assim? É uma busca um pouco mais objetiva, uma relação, uma comparação com outros objetos? Como é que você descreveria esse ato, assim, que você colocou de decifrar? Então, eu entendo que, como eu tinha meio que dado uma pincelada no começo, eu entendo que a arte tem a sua objetividade e a subjetividade. Então, existem artes que são peças, né, e obras que são abstratas e outras que são objetivas na sua mensagem inicial, o que não impede ela de transmitir a sua subjetividade, mesmo ela sendo objetiva em um objeto ou em um cenário, enfim. Tá? Eu entendo arte dessa forma. Agora, quando a gente identifica um objeto, né, nós que somos deficientes visuais através do tato, a gente tenta buscar semelhanças. Eu acho que boa parte da dificuldade que nós temos hoje em buscar semelhanças, então você me dá uma peça que talvez represente a imagem de uma igreja. Eu nunca senti uma réplica de igreja, por exemplo. Sim. Vai ficar difícil buscar essas referências em uma memória, tá? Então, para te falar assim, não, isso aqui é semelhante a uma igreja, então hoje a gente tem essa dificuldade, eu acredito muito pela falta mesmo desse incentivo, que é nobre, como eu falei no começo.
Sim. Então, quanto mais as pessoas se aproximarem da arte, sentirem a arte, eu falo movimentos da pessoa com deficiência visual, vai ficar muito mais explícito esse contato, não só pela subjetividade, mas pelo lado objetivo. Sim, legal. Isso acho que é, sim, fundamental para a gente estar pensando toda, como é que posso dizer, todas as ações de acessibilidade, né? Essa construção também de um repertório, né? Isso é legal, das referências, né? Você tem em mãos aí essa primeira obra, uma obra, a gente pode dizer que é praticamente uma obra abstrata, né? E o abstrato, assim, ele vai trazer muitas questões, né? Tem pessoas que vão na viagem completa e de tentar imaginar, sei lá, as coisas mais psicodélicas ou, assim, acho que ficam mais nervosos em ser muito abstratos e querem logo encontrar um objeto referência, né, pra colocar, né? Mas Se eu for referenciar assim, tá? Desculpa até te cortar, mas só para eu não perder o raciocínio mesmo. Se eu fosse referenciar essa peça, ela caminharia porque ela me traz uma noção de além do abstrato, enfim, mas de uniformidade, mas uma seriedade um pouco mais, não vou dizer de santidade, mas é como se fosse uma igreja, um ela local. é muito formal, né? Isso, ela traz, ainda mais aqui o topo, né? E assim ela traz uns traços como se fosse. Eu já vi algumas imagens, né? Já senti de santos, então aqui tem como se ela tivesse posta em um altar. É uma mistura, assim, sabe? Ah, legal. Então, você deve ter percebido que ela tem uma leve texturazinha, né? Não sei como é que eu posso dizer assim, um ásperozinho, né? Sim, sim. Quando você passa. A obra original, ela não tem essa aspereza, né? Esse detalhe áspero é uma coisa bem própria da impressão 3D, né? Da forma que o plástico é colocado na impressora e tal. Então acaba sendo um dado que a réplica trouxe a mais, né? Mas que não está exatamente como na versão original, vamos dizer assim. Se você quiser imaginar como é que a versão original, ela é completamente lisa. Então ela reforça ainda, né, essa Exato, questão da pureza e tudo mais. Exato, você estava falando, eu já estava aqui pensando nisso, né? Essa obra, ela é feita de madeira, isso, madeira mesmo. Ela é toda feita de madeira, ela é pintada com algum tipo de tinta industrial, é uma pintura muito lisa, então ela é realmente muito lisa, como ela não parece, vamos dizer, artesanal, assim, nesse sentido, ela é muito toda retinha, toda uma ideia daquela lisura toda, né? Essa diferença que você percebeu de relevo, que tem somente na parte de cima dela, né? Você chegou a comentar, né? Isso foi um artifício para traduzir a pintura que tem nessa obra. Imagina que esse objeto ele é todo amarelo, né? E essa parte mais alta que tá aí, ela na verdade é uma pintura também, toda lisa, e ela é azul. E ela é um formato de como se fosse umas gotas escorrendo, como se esse objeto fosse todo amarelo e tivesse caído um balde de tinta nele. Então aqui seriam as gotas? Exatamente. Ah, tá. Ele Que tá realmente, escorrendo. agora olhando, eu vejo que parece mesmo um pouco de... Tem esse formatinho aqui de gota, realmente. Pois Mas é. aqui é azul, aqui em Isso. cima, e o restante é amarelo. Exatamente. Mas Exatamente. é azul o quê? Azul... É um azul claro. Claro. Um azul bem claro, assim. O amarelo é um amarelo bem forte, assim, o que a gente diz, o gema de ovo, assim, né? Ele é um amarelo forte, o azul é um azul claro, assim, né? Então, essa outra, aí eu tô, assim, puxando por esse contexto da geometria, né? Essa outra obra, ela se chama Integração, né? E é de um artista chamado Paiva Brasil. Bem, a sua descrição, assim, física dela foi, assim, perfeita.
Então, não sei, de cara é meio estranho, assim, porque ela é uma obra meio pesada. Ela deve, não sei se aqui tem o tamanho dela exato, mas acho que ela tem mais ou menos 1,10 m de altura, assim. Nossa. Então é uma obra relativamente grande, assim, né? E essa obra, assim, foi legal que de cara você trouxe essa questão, porque não sei se todo mundo concordaria com isso, né? Mas eu compartilho muito dessa ideia de que ela traz uma rigidez, assim, não no mau sentido, mas uma rigidez lógica das coisas, né? É uma questão robusta. Você olha e vê aquele conglomerado de formas, né? Que, como a gente conversou, mas é um conglomerado e traz uma robustez do sentido lógico da coisa. Então, ela poderia facilmente ser, por exemplo, um modelo de prédio data center. Se ele fosse desenhado assim, seria uma homenagem pura à obra. É verdade, totalmente, né? Bem, eu não sei, acho que para essas obras é isso, assim, né? Acho que quando você puder, vai ser muito maneiro se você puder ir lá pra gente conversar mais, assim. Com certeza eu Né? vou. E quando você tem essa experiência única de tocar, de trazer a sua experiência e depois de debater como a gente trouxe aqui, é ser uma forma original de experienciar a arte. Então, é um privilégio que hoje, e eu tenho certeza que isso vai mudar, mas hoje é muito raro, né? E eu gostaria muito de parabenizar a experiência, o projeto também, né? O qual também faço parte, mas parabenizar toda a equipe, agradecer a sua disponibilidade também em trazer isso pra gente, né? Em trazer toda essa riqueza de detalhes e descrição. E dizer que eu estou muito feliz mesmo, muito mesmo. Ah, que legal. Que muitas pessoas tenham esse acesso, que possam participar e que possam vivenciar a arte como ela é, na sua própria essência.